Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nosso Senhor. Naamã era um general do exército sírio. O rei da Síria o estimava muito, porque por causa dele ele havia conseguido muitas vitórias militares, mas este homem era leproso. Numa das batalhas, ele havia capturado uma moça de Israel que ficou sendo escrava da esposa dele. E quando essa escrava soube, meu amo é leproso, disse, se ao menos ele fosse até Israel para falar com o profeta Eliseu, sem dúvida ele seria curado. Então o rei da Síria mandou uma grande comitiva até o rei de Israel, juntamente com Naamã, para que ele fosse curado. E o rei de Israel não gostou nada daquilo. Bem se vê que ele arranja pretexto de guerra contra mim. Por acaso eu sou um Deus para curar um leproso? E, em sinal de indignação, ele rasgou suas vestes, como os judeus costumavam fazer. Quando Eliseu soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou chamar Naamã. E Naamã foi até onde estava o profeta. Só que o profeta, em vez de sair pessoalmente para atender o leproso, simplesmente mandou um mensageiro dar a ele o seguinte recado: vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou aborrecido. Eu pensei que ele fosse sair ao meu encontro pessoalmente, colocar a mão no lugar infectado, invocar o nome do seu Deus e curar-me da lepra. Mas agora ele me manda um mensageiro dizer que eu vai me lavar 7 vezes no Rio Jordão? Será que as águas lá da Síria não são tão boas quanto as de Israel? E ficou aborrecido. Mas o pessoal da comitiva resolveu dar bons conselhos a ele. Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, tu aceitarias. Mas ele apenas disse, vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão. Então ele mudou de ideia e foi se lavar. E a sua pele ficou limpa, como a de uma criancinha. Então ele ficou agradecido e voltou ao profeta. Dessa vez o profeta o recebeu pessoalmente. Estava tão agradecido que queria dar ao profeta um presente. Mas o profeta recusou por mais que ele insistisse. Então, permite-me que eu carregue um pouco da terra de Israel para a Síria, porque de agora em diante eu não vou mais adorar nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Nem vou oferecer sacrifício nem holocausto a qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel. A terra que ele iria carregar é sinal da santidade do lugar, que venera o Deus verdadeiro. Ou seja, ele ficou curado da lepra e aderiu ao Deus de Israel. A cura física foi um sinal que acompanhou a cura espiritual. Ele passou a verdadeira fé. Este ritual lembra o batismo. Os que acompanharam Naamã lembram os padrinhos. Aqueles que estão acompanhando o batizando, o catecúmeno, até o ritual de ser lavado pelas águas. A lepra lembra o pecado, que aquele que é batizado deixa na pia batismal, fazendo morrer o homem velho, e sai de lá como uma nova criatura, com a pele limpa como a de uma criança. E depois, a fé de Naamã lembra a fé que nós recebemos no batismo, como uma virtude infusa. Fé esta que os pais e padrinhos devem fazer crescer e que é simbolizada pela chama acesa no círio pascal. O Salmo 97 canta a misericórdia de Deus para com todas as nações, porque, no caso, quem foi beneficiado pelo milagre não foi um israelita, mas um estrangeiro, alguém que pertencia a uma terra que estava habitualmente em conflito com Israel, um sírio. Mas o Senhor teve misericórdia também dele. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, é uma exortação para que Timóteo permaneça firme na fé. A fé que ele recebeu no batismo, a fé que ele teve fortificada no dia da sua ordenação pelas mãos de São Paulo, Timóteo tem que reavivar, porque
Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dos mortos, deve ser o objeto dessa fé. Por causa de Jesus Cristo e da fé nele é que Paulo está acorrentado, algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. E ele suporta qualquer coisa pelos eleitos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficarmos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é para sempre e não depende da nossa fidelidade. Isso faz lembrar o compromisso matrimonial. Quando um promete ser fiel ao outro, não está desobrigado de ser fiel, mesmo quando o outro se torna infiel. Assim é Deus conosco. O Evangelho hoje apresenta o episódio de 10 leprosos. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, passa entre a Samaria e a Galileia, está para entrar num povoado e 10 leprosos param à distância, porque eles não podiam, pela lei, se aproximar das pessoas sadias, e gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus então diz a eles: ide apresentar-vos aos sacerdotes. É curioso que Jesus simplesmente não tenha curado de maneira direta, mas que tenha se servido dos sacerdotes. A lei de Moisés prescrevia que os sacerdotes é que deveriam examinar se o leproso estava curado, deveriam estabelecer sacrifícios após a cura e deveriam determinar a reintegração do leproso curado na sociedade. E Jesus, que veio como obediente à lei, manda que os leprosos se apresentem aos sacerdotes. Ainda hoje ele faz a mesma coisa. Em vez de nos perdoar do pecado da lepra diretamente, ele nos ordena: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Mas é desagradável mostrar ao sacerdote a própria lepra. Ela é nojenta, repugnante, asquerosa. Eu tenho que mostrar tudo isso para ele. Mas ele é um homem como eu. Jesus sempre se serve da igreja para nos perdoar dos pecados. E a lepra é uma imagem muito boa do pecado, porque assim como o pecado, a lepra deforma o homem, a lepra contagia e a lepra mata. E curar da lepra, só um milagre. Hoje você cura com antibióticos, naquela época só por milagre. E foi esse milagre que Jesus fez. Só Deus pode perdoar pecados. Assim como naquela época, só Deus, milagrosamente, podia curar alguém da lepra. Mas ele faz através dos sacerdotes. Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Como somos felizes se não tivermos orgulho de nos apresentarmos aos sacerdotes. Já fomos orgulhosos ao pecar. Se formos ainda mais orgulhosos de não querer mostrar o pecado a quem nos pode perdoar em nome de Deus, de fato, nós não estamos fazendo o mínimo para sermos curados. Mas eles foram se mostrar ao sacerdote. E qual não foi a surpresa que, enquanto caminhavam, perceberam que já estavam curados. E começaram a festejar. Quem não festeja numa hora dessas? Aquela alegria. Só faltou agradecer. Desses 10 curados, apenas um veio agradecer. E este que veio agradecer, prostrando-se aos pés de Jesus e dando glória a Deus em alta voz, era um samaritano. Não era judeu, era um estrangeiro. E Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Mais de uma vez aparece no Evangelho um samaritano como herói. Na parábola do bom samaritano, que também é contada por São Lucas, o herói não é o sacerdote nem o levita, mas o samaritano. Aqui não é uma parábola, é uma história real. Mas quem vem para agradecer não são os judeus, mas é um leproso samaritano. E essa gratidão significa fé. Ele crê que Jesus é o Salvador, não só da lepra, mas Salvador do homem todo, corpo e alma. Inclusive da lepra mais profunda, que é o pecado. A semelhança de Naamã, sírio, que também não era israelita, e que por causa da cura chegou à fé no Deus verdadeiro, também aquele samaritano reconhece em Jesus o Salvador.
Como seremos felizes se soubermos imitar os exemplos desses leprosos do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento temos uma figura do batismo, pelo banho no Rio Jordão. No Novo Testamento, uma figura do sacramento da penitência, e de mostrar-vos aos sacerdotes. Os dois sacramentos, batismo e penitência, são sacramentos medicinais. São sacramentos que perdoam pecados. O batismo perdoa o pecado original e todos os pecados atuais, cometidos até aquela época, se a pessoa for adulta. A penitência perdoa os pecados cometidos após o batismo. Mas tanto num caso como no outro, a pessoa que sai de tal sacramento sai mais branca do que a neve. Sai repleta do brilho da graça divina. E se morrer em estado de graça, capaz de ver a Deus face a face, participando da sua glória. Tudo isso é maravilhoso. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, Rainha e Padroeira, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.